vamos falar então sobre o ciclo feminino pela visão metafísica, principalmente pela visão, né, da nossa relação, da nossa conexão com a Lua. Gente, é o seguinte, tudo no mundo, né, todas as forças no planeta Terra são regidas pela energia da Lua. Isso é física, isso é comprovado cientificamente. Tem as marés, né? Como que funciona? A maré, ela é influenciada pela Lua. Maré alta, maré baixa, tem relação com a Lua cheia, com a Lua crescente. Os animais, tudo tem uma relação. As plantações, antigamente, né? Os povos bem antigos se baseavam pela Lua, né? Para saber lá também como que vai ser a plantação, o momento certo de colher, o momento certo de semear, pelas fases da Lua. Até hoje a gente fala muito até de cortar o cabelo, né? Ah, vamos cortar na minguante, ele vai ficar muito murchinho. Vamos cortar na cheia, ele vai encher mais. Vamos cortar na crescente, ele vai crescer mais rápido. Nós somos regidos pela Lua. E principalmente essa questão da água, né? A energia da Lua mexe muito com as águas do planeta Terra. E o nosso corpo, ele é feito do quê? Ele é feito de água, né? A maior parte do nosso corpo é água. Então, seria se enganar demais achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos muito ligadas à Lua. E na questão do ciclo menstrual, existem duas questões. A nossa relação de como a Lua nos afeta, a Lua externa, como ela vai nos afetar no decorrer do mês. E como que a gente reage à nossa lua interna. E o que é a lua interna? É como se fosse um mapa para a gente entender o nosso ciclo, né? E como que a gente deveria agir, para a gente agir de acordo com a sabedoria da natureza, como a gente deveria agir de acordo com cada fase dessa lua interna, que é cada fase do nosso ciclo. Então eu vou explicar um pouquinho melhor, eu vou falar um pouquinho sobre a lua interna, né? A lua interna não tem nada a ver com a externa inicialmente. O que significa ela? Significa as fases do nosso ciclo menstrual. Então, o nosso primeiro dia do ciclo, que é o primeiro dia que a gente menstrua, tem relação com, a gente faz, né, a relação com a lua nova interna. Quer dizer o quê? A gente tem um renascimento, uma nova oportunidade de fazer as coisas, né? Estamos recomeçando. Então, é um bom momento para a gente fazer novos planos, novas metas, para a gente colocar no papel mesmo, sabe? Fazer lista de organização, lista de desejos, lista de metas e etc. A gente pode fazer isso todo mês, porque todo mês a gente se renova, todo mês a gente conhece coisas novas, a gente muda, né? Então é um momento bem propício para isso. É um momento, né, que também acho que vai embora aquele da TPM, a gente se sente até um pouco mais leve, né? Nossa, está indo. Então é a lua nova interna, primeiro dia do ciclo. Muita gente, né, com a questão do sagrado feminino, a questão da gente entender o nosso sangue, a energia, a nutrição desse sangue. A gente, no sagrado feminino, na ginecologia natural, a gente usa absorventes de pano, né, absorventes reutilizáveis, a gente usa coletor menstrual, então a gente aproveita o sangue de uma determinada maneira que a gente possa, por exemplo, regar as plantas, né, é um sangue super nutritivo, então a gente vai mudando o nosso olhar para o nosso próprio sangue, a gente para de entender que ele é sujo, que ele é isso, que ele é aquilo, que a gente não pode nem ser tocada, né, quando a gente está menstruado. Não, nosso sangue ele é nutritivo, ele é nosso, ele é sinal de tudo aquilo que você foi durante aquele mês, ele é a sua história, né? Então a gente aproveita até, né, para jogar nas plantas, etc. Isso se chama plantar a lua, na nossa lua nova interna. Então até o sétimo dia do ciclo é a lua nova. Depois a gente passa para a lua crescente, do sétimo dia até o 14º. A nossa lua crescente interna. Isso quer dizer o quê? Que é um bom momento para a gente pegar essa lista que a gente fez no primeiro dia do ciclo e colocar ela em prática. Ah, então eu quero começar a beber mais água. Pode ser metas simples, metas fáceis. Eu quero começar a beber mais água. Então você colocou isso lá na sua lista de metas da lua nova, você vai começar a colocar em prática na lua crescente. Você vai começar a beber 1 copo a mais de água por dia, né? Você vai começar a colocar em prática as metas que você colocou na sua lista. Você vai fazer novos projetos, você vai colocar em ação, né? Exercício, dieta, trabalho, seja lá o que for. Você pode começar um bom livro novo, né? Então pode ser na lua nova e na lua crescente você dá continuidade, você expande. Depois, no 14º dia, que é o período que a gente entra na nossa ovulação, né? O período que a gente está mais fértil,
É a nossa lua nova interna cheia, é a nossa lua da fertilidade, é a lua real do sagrado feminino, a nossa relação com a nossa maternidade, a nossa relação com nossos instintos mais selvagens e também com os nossos instintos mais sagrados. É o momento da gente pisar na terra, é o momento da gente respirar e olhar para a lua externa e pegar toda a energia dela, não importa em qual fase que ela esteja. Né? Se ela tiver numa lua cheia também, nossa, você tá potência total, cuidado até para não engravidar, porque é o melhor momento, né? Mais fértil, mas você tá mais carismática, você pode fechar melhores negócios, né? Você consegue conquistar mais as pessoas, seja para vender um produto, seja para conquistar um namorado ou para atrair, né, mais sexualmente o seu marido, que seja. Então é um momento muito bacana para isso. Depois, com 21 dias, a gente passa para a lua minguante, que é o período também que entra a fase pré-menstrual. E aí a gente precisa prestar mais atenção, porque é o momento da gente voltar a olhar para dentro, né? Então, assim como o mar, né, que tem a maré alta, a maré baixa, como ele vai, como ele vem, assim como é tudo na natureza, a gente tem momentos de expansão e momentos de contração, momentos de ir para fora, né, de se mostrar, de entrar mais em contato com as pessoas, e momentos de entrar mais para dentro, de se conhecer melhor, de ficar mais quietinha, de ficar um pouco mais sozinha. É assim o ciclo da vida, é assim o ciclo do mês. Então é o momento de você parar mesmo, refletir, praticar mais autoconhecimento, praticar mais meditação. Se você caminha alinhada com essas fases da sua lua interna, você vai ter uma TPM muito mais tranquila, você vai sentir menos cólica, menos irritabilidade, menos dor de cabeça, menos tudo. E a sua produção hormonal fisicamente também fica mais equilibrada. Agora, se você caminha contra essa maré toda, né, e vai contra essas fases, e por exemplo, nessa sua época da lua minguante, é a época que você quer estar expandindo e fazendo um monte de coisa e produzindo, mas o seu corpo está pedindo sossego, você entra em desarmonia. E aí é onde você tem os sintomas mais fortes de tensão pré-menstrual, por exemplo, né, e é onde você desequilibra os seus hormônios. Então, comece a prestar atenção. Presta atenção e comece, se você puder, né, existe um negócio que chama mandala lunar, pesquisa sobre. Se você puder fazer uma agenda ou se basear nessa mandala lunar para você trabalhar esse seu autoconhecimento e começar a prestar atenção no seu corpo de acordo com esses ciclos da sua lua interna, você vai trabalhar o autoconhecimento, você vai trabalhar o equilíbrio do seu corpo fisicamente, né, falando da questão hormonal, e metafisicamente falando na questão das suas emoções, tá? E aí, né, a relação com a lua nova, com a lua externa, né? Se a gente começa a prestar atenção, conhecer o nosso corpo, conhecer os nossos ciclos e entender, né, essa relação com a lua externa, a gente vai potencializar o nosso poder, o nosso potencial. Então, como eu disse, na nossa lua cheia interna, se a gente está alinhada, por exemplo, coincide, né, bate de ser a lua cheia externa, nossa, a gente sabe que a gente potência tudo, o mundo é nosso. Se a gente está com a nossa lua cheia interna, mas na lua externa é a lua minguante, ok, tá tudo certo, mas é saber que é um momento, talvez nesse mês, de por mais potencial que você tenha, de prestar um pouquinho atenção, né, não ser tão impulsiva, fazer as coisas com um pouquinho mais, né, de razão em vez de só emoção. Então é questão de vocês começarem a equilibrar.